Olá, meus queridos e minhas queridas. Passando aqui para a gente dar continuidade ao nosso material didático. Ai, louco para ensinar vocês. Vamos lá, pessoal, ó. Deixa eu aproximar, vocês me verem melhor, né? Nós estamos aqui para aprender, né, nessa conjuntura aqui. Veja como ficou tanto aqui. Sobre complemento nominal e adjunto nominal. Gente, vocês não sabem o quanto, não somente alunos, mas professores, todo mundo se confunde o que é um complemento nominal e com adjunto a de nominal. Existem algumas características para que a gente possa determinar o que é um e o que é um outro, tá? Eu vou gravar essa aula fazendo a contextualização do que é uma adjunta nominal, do que é um complemento nominal, dos verbos transitivos, dos verbos intransitivos que vocês já estão carecas de saber, né? Mas conforme está no material didático, eu vou revisar para vocês e etc. A princípio, eu gostaria que vocês abrissem na página 51 de vocês. Página 51. Página 51. Página 51, para que a gente possa dar essa nuance, né? Primeiro de tudo, o que é uma adjunta nominal e um complemento nominal? Vocês têm que prestar atenção que a adjunta nominal e complemento nominal, eles fazem parte de um complemento de um nome. Complemento de um verbo é o que nós chamamos de objeto, né? Lembram? Objeto direto, objeto indireto, mas eu vou dar uma revisada, certo? E complemento nominal ou adjunta nominal é o que nós chamamos de caracterização de complemento do nome, certo? Ele deve e tem que estar ligado ao nome, até porque se chamam adjunta nominal e complemento nominal. Então eles têm que estar relacionados com o nome, não tem nada a ver com o verbo, tá? Uma das primeiras características para você detectar o que é um complemento nominal de uma adjunta nominal é que o complemento nominal, em sua maioria, ele vem regido por preposição. Para o complemento nominal, ele vem regido de preposição. Pronto. Professor, então o senhor está me dizendo que todo complemento nominal que vier regido com preposição, o senhor está me dizendo que é um complemento nominal propriamente dito. Não. Estou dizendo que na maioria dos casos, certo? Vocês lembram, vocês vão rememorar aí na memória de vocês sobre aquelas vozes verbais que nós aprendemos e fizemos bingos. Pronto, vocês estão com saudade dos bingos, né, que eu sei. E fizemos analogia aos bingos. Pronto. Vai permear nesta situação aqui. Vocês lembram de voz passiva? Vocês lembram de voz ativa? Pronto. Peguem com vocês essa trajetória de voz passiva e voz ativa. Voz ativa quando pratica a ação. Voz passiva quando recebe a ação. Mesma coisa aqui. Quando o nome estiver praticando a ação, vai ser adjunto ad nominal. Vou voltar a repetir. Quando o agente estiver praticando a ação, vai ser adjunta de nominal. Praticou a ação, adjunta de nominal. Que isso? Agora lembrando. É para o nome, pessoal. É para o nome. Não tem nada a ver com o verbo, tá? É para o nome. Quando o nome estiver recebendo a ação, permeia sobre um complemento nominal. Vamos lá. Peguem a paginazinha de vocês na 51. Aí temos lá. Ó. O cigarro é prejudicial aos pulmões. Prejudicial, pessoal, é um adjetivo. Então não entra na característica do complemento. Aí você vai dizer assim, aos pulmões. Aos pulmões está complementando quem? Prejudicial.
Quem é prejudicial a alguma coisa. A alguma coisa. Tá vendo que tem que ter a preposição? Tá vendo que ele está regido pelo complemento? Pessoal, quando você é prejudicial, você pratica a ação ou você sofre? Professor, você sofre a ação. Justamente. Então, safo. Complemento nominal. Ok? Próximo. A testemunha fez acusação contra o réu. Contra o réu. O réu. Ele sofreu a ação ou praticou a ação? Professor, ele sofreu a ação. Se foi contra ele. Justamente. Complemento nominal. Ele sofreu a ação. Olha a preposição antes. O contra, indicando que foi contra ele. Ok? Beleza? O auditor não entendeu nada relativamente ao processo. O auditor praticou a ação de ler o processo. Então, o processo recebeu a ação de ser lido. Porque ele não entendeu nada quando ele leu o processo. Desta forma, ele também sofre ação perante o nome. Se ele sofre ação perante o nome, complemento nominal. Tá tranquilo até aí? Tá safo? Tá sussa? Tá sossegado? Tá perfeito? Tá ótimo? Vamos prosseguir, né? Virando a página de vocês, vamos para a 52. Agora, pessoal, ó. Eu estou dando essa aula sobre complemento nominal. Vou repostar ela diante de outros planos de aula, porque ela é uma aula que vai ficar permeando sobre a característica e algumas atividades estará lá, fazendo referência ao complemento e ao adjunto, tudo bem? Então não se assuste quando dizer, pega a folha 51, pega a folha 52, aí depois eu vou repostar essa aula e você dizer, professor, tá doido. Não, eu estou dando o assunto e que depois vocês vão precisar desse assunto novamente e que depois vocês vão ter que assistir essa aula novamente, ok? Então, prosseguindo, ó. Agora vamos para o adjunto nominal. Vejam. Na letra A visita dos tios alegrou a família inteira. Aí você vai dizer assim, professor, dos tios está recebendo a preposição de, mais o artigo os. Então vai ser complemento. Lembra que eu disse? Tem essas duas esferas. Na primeira esfera, ela passou como complemento. Pronto, joia. Vamos para a segunda esfera. Dos tios, a visita dos tios. Os tios, para fazer a visita, eles não praticaram a ação de ir até lá? Professor, foi, realmente. Então, se eles praticaram a ação de ir até lá, você tem um adjunto adnominal. Porque adjunto é quando você pratica a ação verbal. E complemento é quando você recebe. Agora, preste atenção na segunda frase. A visita aos tios. Ou seja, quer dizer que alguém visitou os tios. Ah, professor, então não foram os tios que foram visitar alguém. Eles receberam a visita de alguém. Se eles receberam, ele foi paciente, ele foi passivo. Então você tem um complemento nominal, ok? Bom, na oitava questão, só vou dizer de forma rápida, porque como eu disse, essa aula vai ficar para outros planos de aula. Eu quero explicar para vocês o que é morfológica. Classe morfológica é isso que estamos caracterizando, né? Entre substantivo, entre artigo, entre pronome, entre preposição, entre verbo, entre conjunção. Isso são adjetivo, isso são classe morfológica. No conceito do complemento e do adjunto, nós estamos falando de sintaxe, que é uma outra parte da nossa gramática normativa. Mas quando a questão se trata de aspectos morfológicos, ela se trata de aspectos de classificar a palavra dentro de uma das classes gramaticais, que é o substantivo, adjetivo, artigo, preposição, conjunção, pronome, verbo, ok? Tá tranquilo? Tá safo? Tá sussa? Pronto, ótimo. Pessoal, partindo aí para essa aula, eu quero que vocês peguem na página 55, onde nós temos exemplos, né, e classificações de transitividade verbal, que tem a ver com a regência verbal. Ó,
vou explicar de forma concisa, né? Porque eu já expliquei anteriormente para poder dar uma nuance revisional ao conteúdo, tá bom? Nós temos aí verbo transitivo indireto e verbo e objeto indireto. Vamos lá. De acordo com a nossa transitividade, nós temos verbo de ligação, que é quando você serve só para interligar os elementos. Verbos transitivos, que é quando você precisa de complemento. E dentre os verbos transitivos, você tem o direto e o indireto. Direto é quando não tem preposição, indireto é quando tem preposição. E ainda você tem os verbos intransitivos, que é aquele verbo que não precisa de preposição ou não precisa de complemento. Vive-se bem aqui. Pronto. Vive-se. Pronto. Esse aqui é um advérbio de lugar. Ok? Porque o vive-se. Aqui vive-se. Pronto. Você não precisa de complemento nenhum. Ok? Tranquilo? Joia? Perfeito. Então, partindo dessas nuances, quando você tem o verbo, por exemplo, seguindo o material de vocês, decido romper com todos os preconceitos. Decido romper com todos os preconceitos. Quem rompe, rompe com alguma coisa. Note que o verbo romper exige a preposição com. Ele exige um complemento. Quem rompe, rompe com alguma coisa, com algo. Então ele exige um complemento. Se ele exige um complemento, ele é verbo transitivo. Nós iremos analisar se é indireto ou direto. Ele é indireto, porque quem rompe, rompe com algo. Tem a preposição com, com. Joia? Verbo transitivo, porque exige complemento. Indireto, porque tem a preposição com. Segundo, o pai entregou à mulher o filho de colo. Quem entrega algo a alguém. Aí você vai dizer, professor, a sua analogia é verbo transitivo direto e indireto. Joia. Só que para o complemento aí, ele já vai com o objeto indireto propriamente dito. Entregou a mulher, ok? Por isso que o termo está acraseado, certo? Com essa crase aí, indicando que tem um artigo e tem uma preposição. Então, quem entrega algo a alguém. Na analogia correta, você teria assim, ó, o pai entregou o filho à mulher. Seria na ordem cronológica, na ordem direta a frase. Mas como a frase está invertida, ela veio direto com o objeto indireto, para depois vir com o objeto direto. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem os dois objetos aí, objeto direto e indireto. Ouvia um rádio de pilha. Quem ouve, ouve algo. Verbo transitivo. Quem ouve, ouve algo. Tem alguma preposição aí? Tem não, professor. Então, objeto direto. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Tá bom? Ele foi para a sede do clube. Por que um verbo intransitivo? Ele foi. Pronto. O contexto do verbo é dizer que ele foi. Problema para onde ele foi. Certo? Aí, para a sede do clube é um adjunto adverbial de lugar, porque está indicando para onde foi. Mas ele foi. Pronto. Tô nem aí. A frase até o verbo tem sentido. Ok? Bom, e complementando, né? Aí tem pronome pessoal na função de objeto direto. Pessoal, esses pronomes pessoal oblíquo, eles funcionam em 99% dos casos como complemento do verbo. Tudo bem? Joia? Quando vocês verem este tipo de complemento via pronome oblíquo, em 99% dos casos, ele é o complemento do verbo. E aí, quem vê algo. É um objeto indireto? Não. Quem vê algo, então, objeto direto. Foi direto ao ponto, certo? Sem arrudeio, sem preposição. Tá certo, pessoal? Tchau, muito obrigado. Só lembrando que essa aula vai ficar exposta não só em um plano de aula, mas em outros também, que é para poder vocês revisar o conteúdo, saber o conteúdo e responder as questões. Mas lembrando que qualquer coisa eu estou online na plataforma, tá certo? Tchau!